Senhor, irmãs, eu vou precisar de muita graça hoje. Eu confesso que quando a Cris falou para mim, eu falei, ai, Cris, eu estou num momento que eu só quero receber, deixa eu quietinha. Ela falou, não, vai ser você. Então, vamos lá, né? Peraí, deixa eu me arrumar aqui, gente. Você faz em casa, dá tudo certo. Chega aqui, o negócio não entra. Como a Cris falou, né? O nosso tema é gratidão. E não vai ser tão difícil, porque não precisava nem pregar mais. O louvor foi uma bênção. A gente já entramos na presença do Senhor. E como é bom pertencer a um Deus de amor. Como nós lemos nos Salmos, né? A bondade, a misericórdia do Senhor é uma coisa que a gente não consegue entender. O Senhor é maravilhoso, o Senhor nos sustenta, Ele nos guarda. Mas eu achei legal o que a Cris fez, da gente agradecer. Por incrível que pareça, muitas vezes a gente não agradece, né? Você levanta, começa seu dia, aí você já começa com tanta coisa para fazer, nós mulheres, ou quem vai trabalhar fora. Quantas vezes eu fui orando dentro do carro, dirigindo, porque eu acordava atrasada, tinha que tomar banho, se arrumar, e era um momento com Deus, né? Eu ia orando a Deus dentro do carro. Mas se a gente não tiver cuidado, nós não paramos para agradecer. A gente entra na presença do Senhor, Senhor, toma esse dia nas tuas mãos, guarda a minha família, me guarda, mas a gente não agradece a Deus. E assim, quando nós conversamos desse mês, a gente falar sobre o autocuidado. E está sendo maravilhoso, né? Quem aqui tem participado lá no Instagram? A gente já viu bastante coisa. Nós já vimos que nós temos valor. Nós temos valor. Olha que interessante. Nós já vimos, eu até marquei aqui algumas coisas aqui. Nós fomos criadas de formas diferentes por um Deus que tem uma criatividade. Então, dá uma olhada para a irmã do seu lado. Olha como ela é bonita. Olha o cabelo. Você vê que nenhum cabelo é igual, né? Porque Deus tem criatividade. Imagina todo mundo aqui igualzinha, mesmo cabelo, mesmo olho. Não. Deus deu características para cada uma de uma maneira especial. E nós temos que ser gratas a Deus sobre isso. E antes de começar, Renan, eu queria que o Renan colocasse um videozinho para a gente assistir. É bem rapidinho, mas presta bastante atenção. E agora para e pensa, o que me farta? A gente só olha para o que falta. E daí, olhando para o que falta, a gente perde energia, foco, tempo, fica ali preso sem sair do lugar. Agora começa a focar no que te farta, no que te preenche, o que te eleva, o que te faz bem. E você já tem. A gente fica hipnotizado por tudo que falta. E a gente não está olhando para o que a gente já tem. E a gente não está olhando para o que a gente já tem. Agora eu quero te falar. Pare um pouco e pensa. O que te farta? Se você vê, o que nos farta é muito mais do que nos falta. Mas nós só focamos naquilo que falta. Os nossos olhos só ficam presos naquilo que nos falta. Nós temos tanta coisa, nós cantamos aqui. Jesus, Ele morreu no nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar, que nós merecíamos era a morte de cruz. E Ele foi e tomou o nosso lugar. Então, isso é tudo para nós. Né? E eu achei interessante essa menina, ela não é cristã. Eu acompanho ela no Instagram.
só que ela traz umas pegadas legal, né? E aí eu fiz até um riozinho lá e coloquei. Eu falei, não, eu vou levar isso aí para as meninas hoje. Você pensa muito no que te falta, mas o que te farta? Consegue vir alguma coisa na sua memória hoje? Nesse momento, o que te farta? O que está em abundância na sua vida? Se a gente pensar, é muito maior do que o que nos falta. Pode pôr, Renan, o primeiro slide. Vamos ver se vai dar certo, gente. Ah lá. Cultivando a gratidão para uma vida saudável. Esse mês de setembro, quem é da saúde, e mesmo quem não é, vê que se fala muito sobre a saúde emocional. É um mês que nós chamamos Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo? Porque é um mês que a gente trata mais assim, especificamente contra o suicídio. Olha só. Precisamos até de um mês, né, para tratar mais do suicídio. E muitas vezes é o que a gente conversa. Quando uma pessoa toma uma decisão de chegar a um ponto desse, ela não quer acabar com a vida dela. Ela quer acabar com a dor. E a gente vê que esse é um mês que muito se fala sobre a saúde emocional. Porque o nosso bem mais importante, sabe qual que é? A nossa saúde emocional, a nossa mente. Porque, minha querida, não adianta você ter dinheiro, carro do ano, casa bonita, mas se você não tiver uma saúde emocional, você não estiver bem aqui, todo o resto é influenciado. E aí nós vamos falar, mas o que tem a ver saúde emocional com a gratidão? Tudo. Muitas doenças da alma começam por falta de gratidão. Infelizmente, muitas vezes nós vemos mulheres que têm tudo, homens que têm tudo, mas não têm felicidade. É uma falta dentro deles de algo que não preenche. E aquela falta, ela traz o quê? O corpo, ele responde. Nós somos seres psicossomáticos. Então, o nosso corpo, ele vai reagir com as nossas emoções. Então, nós temos que cuidar da nossa mente, que é o nosso bem mais precioso. E também, neste mês, nós resolvemos falar sobre o autocuidado. E aí a gente viu que nós já vimos bastante coisa. Se você não viu, vai lá no Instagram, Mulheres, né? O PPC, Calmon Viana Mulheres, e olha lá, que tem muita coisa boa acontecendo por lá. Né? São textos muito bons, muito ricos, que têm nos edificado. Nós somos bombardeadas com tantas coisas que não prestam. Você liga o Instagram, você liga a televisão, é um bombardeamento de coisas que não prestam. A gente estava conversando, né? Nós não sabemos nem para que lado a gente vai, porque cada um fala de uma maneira. E quando nós vemos pessoas que estão falando de coisas sérias, que estão falando da Bíblia, a gente deve ir lá, dar uma olhadinha, conferir. Então, vá lá, confira. Para começar, para a gente ir rapidinho, eu quero que a Cris, ela vai já deixar abertinho, quando eu pedir você vai ler, Filipenses 1, 21. A Lúcia, Filipenses 4, 13. A Ana, Hebreus 13, 5. Milena, 1 Timóteo 6, do 6 ao 7. A Angelúcia, Lucas 1, 38. A Raimunda está me olhando assim, como quer ler, né, Raimunda? Vai ler Filipenses 2, 14 ao 16. A gente vai passear pela Bíblia hoje. Quem mais? A Vera, Efésios 5, 20. E a Deise, 1 Tessalonicenses 5, 18. Tudo bem aí? Beleza. Renan, próximo. Contentamento. Está ligado com a nossa alma. Muitas doenças da alma começam com a falta da gratidão, que nós falamos. Precisamos cuidar do nosso corpo, alma e espírito.
Quantas vezes nós mulheres cuidamos da família, cuidamos de todo mundo, mas não temos um tempo nosso. Não temos aquele tempo de ficar sozinha, sabe? Um tempo de você ler, um tempo de você refletir. Quem é que tem esse tempo? Quem teve hoje esse tempo? A Mi teve. Muitas vezes a gente passa a semana inteira, os 7 dias da semana, e a gente não consegue ter esse tempo conosco, né? Nós e nós. A gente precisa desse tempo. A gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa alma, porque é na alma que vem as doenças, e o nosso espírito. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Então, isso é muito importante. É na mente que nós travamos as grandes lutas. Muitas vezes, as lutas da mente são coisas que só nós passamos. E ninguém vê. Você está sozinha. Né? Muitas vezes a gente passa que ninguém consegue. A doença da alma é uma doença que ninguém vê, só você. As pessoas olham para você e não vê. É uma luta que você vai travar sozinha. Mas eu tenho uma boa notícia. A gente tem um general, um comandante que está pronto para lutar essa luta. E ele não perde batalha. Só basta nós convidarmos ele para estar nessa luta conosco. Então, minha irmã, se você está sofrendo com alguma doença da alma, corra para esse comandante. Ele não perde a guerra. Porque quando nós entramos numa batalha com Jesus, tudo fica mais fácil. Né? Nós somos fortalecidas em Deus. Então, isso é muito importante, a gente ter essa visão. E não dá para a gente falar sobre gratidão sem falar sobre contentamento. Contentamento. Não tem como falar, né? A gratidão está ligada com a nossa alma. Muitas doenças da alma começam com a falta de gratidão. Aí nós vamos ver uma pessoa que ele é um expert no assunto. O cara é CDF. Quem aqui imagina? Paulo. Paulo, quando fala de gratidão, quando fala de contentamento, nós lembramos de quem? Paulo. A vida do cara foi muito boa, né? Uma vida mansa. Olha lá. Paulo nos ensina de uma maneira extraordinária sobre o contentamento. Para isso, a gente vai ler Filipenses 4, do 10 ao 13. Eu vou estar lendo, tá? Ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso por necessidade. Por quê? Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, eu te convido a ler Filipenses todinho. Quando nós estávamos falando com as mulheres sobre contentamento, eu falei, né, para vocês, leiam a carta de Filipenses, porque é uma carta muito rica. Se a gente tivesse tempo, a gente leria aqui. Porque fala muito sobre isso. Nós vemos Paulo, ele falando de uma maneira que não é qualquer pessoa. É uma pessoa que conhece o Deus que ele serve. É uma pessoa que tem intimidade com esse Deus. É uma pessoa que sabe que tudo aquele que ele está passando não é por acaso. Que tudo aquilo vai acontecer o quê? Vai arredondar para a glória de Cristo. Paulo ficou preso, sabe o que ele fazia lá na prisão? Se você ler a carta toda, você vê que ele fala assim, olha, o que está acontecendo comigo aqui vai ser para a glória de Cristo. O cara é louco, está preso, mas ele continuou glorificando o nome do Senhor. Ele pregava para os guardas,
Com certeza pregava para os presos. Ele fazia uma loucura naquela prisão. Ele não ficou lá no canto chorando. E os estudiosos falam que a maneira que Paulo ficava preso era acorrentado pelos pés. Era uma situação, imagina, se as cadeias hoje já é uma situação precária, nós vemos que por ele ser romano, ele tinha algumas regalias, ele ficava numa casa alugada, mas tinha algumas situações que Paulo ficava numa situação deplorável na prisão. Não era 5 estrelas, não. E Paulo glorificava a Deus. E ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. E o contexto dessa carta, ele agradece aos filipenses, o povo de Filipos, por levar uma contribuição para ele. E aí ele fala, olha, vocês sempre mandavam, mas teve uma época que eles não conseguiram mandar. E ele fala, mas mesmo assim eu agradeço, porque hoje vocês conseguiram mandar essa ajuda. Mas não se preocupem, porque eu já estou acostumado. Eu sei ter fartura, eu sei ter falta, eu sei ter roupa, eu sei não ter roupa. Quantas de nós hoje abrimos o nosso guarda-roupa e ficamos, poxa vida, eu não tenho roupa para ir para a igreja hoje. Meu Deus, que roupa que eu vou? Né? E o seu guarda-roupa assim, ó, barrotado de roupa. Quantas vezes nós nos deixamos levar por coisas tão pequenas, pela falta, mas não pela farta, o que nos farta. Então, que nós possamos aprender com Paulo. Filipenses, nessa passagem que a gente leu, né? Paulo ele fala sobre isso. Paulo sabia que todo o seu sofrimento não era em vão. No final, Cristo seria glorificado. Então, era uma certeza que Paulo tinha, que o nome de Deus ia ser glorificado. O próximo slide. O contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Você consegue entender isso? Será que nós estamos prontas para ter o contentamento? Vamos falar junto? O contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Você está pronta? Eu estou pronta para viver a vontade de Deus? Muitas vezes a vontade de Deus não é a minha vontade. Nós oramos, Senhor, seja feita a sua vontade, mas no final a gente fica, Deus, mas ajuda aí. Né? A gente entrega nas mãos de Deus e tira das mãos de Deus. É assim que a gente trabalha. E o contentamento é isso. Você tem vivido contentamento na sua vida? Olha, foi difícil. Quando eu comecei a preparar, eu falei, Senhor. Paulo, ele sabia em quem ele cria. Vamos lá. Filipenses 1:21. Deu para ouvir aí? Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, ele tinha uma certeza tão grande que ele fala, olha, eu queria morrer, porque eu sei que se eu morresse agora, eu ia para um lugar maravilhoso. Mas por causa de vocês, eu vou ficar vivo, porque eu sei que eu vou ser mais útil vivo. Olha a certeza que ele tinha. Então, essa era a convicção que ele tinha, que tudo que ele estava passando ia ser para glorificar o nome do Senhor. E eu não sei o que você está passando, mas tenha certeza que se você aceitar o contentamento, a vontade perfeita de Deus, se satisfazer na vontade de Deus, se eu me satisfazer na vontade de Deus, a dificuldade, ela vai ser para glorificar o nome de Jesus. Isso é uma certeza que nós temos que ter. Essa é a nossa convicção. Mas aí a gente pensa, né? Mas que tipo de vida que Paulo teve? Foi uma vida fácil? O próximo slide. Olha lá, ó. Mas qual foi o tipo de vida que Paulo viveu? Para ter o contentamento em tudo. Vamos ver? Vamos ver, vamos ler lá em 2 Coríntios 11, 24, 28.
Hoje a gente vai passear na Bíblia. Vamos lá. É igual o culto na ceia, domingo, né? O pastor passeou bastante na Bíblia, né? Gostoso, né? Como diz ele, o fafalhar das Escrituras é muito bom, né? Então, 2 Coríntios 11. Vamos lá? Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Então, são 39 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. Não é o mesmo, já é o segundo açoite. Uma vez apredejado. Estevão foi morto à pedrada. Então, não era pedrinha pequena, não. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação. Quem era a nação de Paulo? O próprio povo judeu tentava matar Paulo. Olha. Quantas vezes as nossas lutas é contra os da casa, não é contra os de fora. Mas, Paulo passou por isso. Em perigos dos gentios, também os gentios queriam matar Paulo. Em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas vezes com fome, sede, em jejum, por muitas vezes em frio e em nudez. Está vendo? Era dessa maneira a vida de Paulo, uma vida fácil. Além das coisas exteriores que me oprimia, cada dia o cuidado de todas as igrejas. E além de todo esse sofrimento, ele se sentia responsável por todas as igrejas, por todos aqueles que ele falou de Jesus. Paulo se sentia responsável. Mas aí a gente pergunta, como um homem conseguiu passar por tudo isso? Sabe a resposta? Quem está aí? Filipenses 4,13. Bem alto. Essa era a convicção de Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa era a convicção de Paulo. Essa tem que ser a nossa convicção. Quando a luta vem, quando os dias maus vêm, porque eles vão vir. E aí, você vai ter esse contentamento no Senhor, na vontade do Senhor? Porque a gente muitas vezes pensa que é só nas coisas boas que nós temos que agradecer. Mas aqui Paulo, quando a gente lê Filipenses 4, do 10 ao 13, ele fala, né? Que tudo ele agradece a Deus. E quantas vezes esse tudo posso tem sido usado de uma maneira errada por nós? Quantas vezes a gente escuta pregadores falando, olha, põe a planta do seu pé, porque onde você colocar é seu, porque você tudo pode naquele que te fortalece, você vai ser uma vitoriosa. Essa é a mensagem que nós temos ouvido. Mas esse tudo posso está totalmente diferente do que Paulo fala aqui. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ser cristão não é referência para a vida boa. Se nós vermos na história, o que aconteceu com os discípulos? Cada um teve uma morte mais trágica possível, a gente viu, né? O que morreu melhorzinho foi quem? Foi João. Lá na ilha de Patmos, sozinho, sem a família, né? Então nós vemos que se você veio para Jesus achando que a sua vida ia ser fácil, olha, me desculpe se hoje eu vou, né? Não é não. Não é. A nossa vida, quando nós aceitamos vir para Jesus, muitas vezes nós vamos ser afrontados pela família, nós vamos ser afrontados no trabalho. Aquela pessoa que é mais chegada é a que vai nos afrontar. Porque, sabe, o que nos machuca não é o que vem de longe, é o que vem de perto. E o inimigo, ele sabe muito bem aonde ele vai te atacar. Mas, o que a gente falou no começo, nós não estamos sozinhos.
se nós confiarmos totalmente no Senhor, se nós entendermos que nós podemos sim viver contentes em Deus. Isso é muito interessante. Nós podemos sim viver contentes e satisfeitas em Deus. O contentamento, ele não tem a ver com fatores externos. Sabia? Eu não preciso ter uma roupa nova para estar feliz. Eu não preciso ter uma casa bonita para estar feliz. O contentamento tem a ver com fatores internos. Ele reflete aquilo que está aqui dentro. Se eu pegar esse copo de água e balançar e cair, o que vai sair daqui de dentro? Água. Porque é que tem o que aqui dentro? Água. Então, quando nós falamos que o contentamento não tem a ver com fatores externos e sim interno, no momento da luta, no momento da aflição, sabe o que vai sair daqui de dentro? O que tem aqui dentro? E o que tem dentro de nós? Então, o contentamento, ele é algo interno, não tem a ver com fatores externos. Porque se a gente ficar contente, se a gente ficar feliz só quando tudo vai bem, olha, acho que no ano, quantas vezes a gente vai ficar feliz? Né? Quantas vezes nós vamos agradecer? Quantas vezes nós vamos ter um coração grato a Deus? Então, a gente tem que pensar nisso. Pode colocar o próximo slide, Renan. Contentamento. Temos que aprender a praticá-lo. Dificilmente iremos aprender com uma vida fácil. Sabe por quê? Isso aí eu falei para o Aldenir, eu roubei dele. Porque quem escuta ele pregar, ele fala muito isso. As dificuldades não são por acaso. O que acontece? Elas são didáticas. Sabiam disso? Nós aprendemos. Quer ver uma pessoa ficar mais perto de Deus? É quando ela está na luta. Se ela for cristã. Minha filha, pode buscar ela que ela vai estar orando de manhã, de tarde, de noite. Ela vai andar orando. Porque é na luta. É nas dificuldades. Então, imagina. Será que Paulo, se ele tivesse tido uma vida fácil, o ministério dele teria sido tão tremendo? Quando Jesus tem um encontro com ele, que aí fala para o profeta, que eu esqueci o nome agora, ir lá e orar por Paulo. Aí ele fala, Ananias, mas como que eu vou lá orar? Esse cara aí não matou. Eu não vou. Mas aí Deus fala, vai, porque eu vou mostrar para ele como é sofrer por amor ao meu nome. Então Paulo já foi escolhido com uma função. Sofrer pelo amor, pela palavra do Senhor. É interessante isso, né? Deus resgata Paulo, que era um perseguidor, e transforma ele num sofredor. Que interessante, a mudança foi radical na vida de Paulo. Deus é soberano, Ele está no controle de tudo, e nos colocará nos lugares que nós precisamos estar. Não esqueçam disso. Aonde você precisar estar, Deus vai te colocar. Charles Spurgeon, quem aqui já ouviu falar de Charles Spurgeon? Ele falava uma frase muito linda. Se houver outra circunstância melhor da que estamos hoje, certamente Deus haveria nos colocado lá. Então, se houvesse outro lugar para você estar, melhor do que você está hoje, certamente você já estaria lá. Certamente, se tivesse um marido melhor do que você tem hoje, certamente Deus já teria te dado. Certamente, se tivesse uma casa para você estar melhor do que você está hoje, certamente Deus já teria te colocado lá. Dá para entender isso? Quantas vezes somos mulheres frustradas, mulheres amargas, mulheres ranzinzas, pela falta. E esquecemos de agradecer pela farta. O que nos farta? O que tem sobrado nas nossas vidas? Vamos lembrar dessa frase de Spurgeon. Pode passar para o próximo, Renan.
Agora a gente vai lá, ó, a hora está, misericórdia. Razões para praticar o contentamento. Vamos lá? Rapidinho, Hebreus 13, 5. Tá vendo? O que é aí? Ó, você continua na sua luta, corra atrás do dinheiro, que a sua busca seja o dinheiro. É isso? Não. Contente-se com o que você tem. Nós estamos falando do dinheiro, mas isso influi em muitas coisas nas nossas vidas. E aqui, o escritor de Hebreus, ele fala, contente-se com o que você tem. Porque o Senhor, o que é mais importante nas nossas vidas, nunca vai nos abandonar. Independente do que a gente esteja passando. Independente da luta. Então, Deus ordenou, não é? É uma ordem. Ó, contente-se. Deus está mandando você se... É uma ordem do Senhor. Então, nós recebemos uma ordem de Deus de sermos contentes. Depois, vamos fazer uma prática para nós mesmos. Procure na Bíblia. Quantos versículos falam sobre gratidão, sobre contentamento? A gente vai se assustar. É muito importante isso. Próximo. 1 Timóteo 6. Viu? Ó, vamos guardar todo o nosso dinheiro, toda a nossa riqueza, porque no último dia nós vamos levar tudo. Quantas vezes nós perdemos de estar com a família, de estar com as coisas que nós temos mais preciosas, pela correria, pela falta, e esquecemos da farta. Então, é o contentamento. Aonde está o seu coração? Próximo, Lucas. Olha só. Então, ó, o primeiro é uma ordem, Deus ordenou. O segundo é um tesouro valioso. O terceiro demonstra nossa humilde, nossa humilde ali diante do Senhor, da vontade de Deus. Quando Maria recebeu o anjo, ela era uma jovem virgem, prometida, e aí o anjo fala para ela, olha, você vai ficar grávida, você vai ter um filho. Imagina. Ela, quando ela falou, faz de mim o que o Senhor deseja, que seja feita a sua vontade na vida da tua serva. Quando Maria falou isso, ela estava colocando em risco a sua própria vida. Mas ela foi uma humilde serva. Quando a gente lê, se continuar lendo, o canto que Maria faz, né? É algo maravilhoso. Então Maria aqui, ela se rendeu à vontade de Deus. Olha só. Talvez ela pudesse perder até a vida, mas ela não olhou para isso. Ela se rendeu à vontade de Deus. Então, demonstra a nossa humilde rendição à vontade de Deus. 4, Filipenses. Nenhuma falha ou nenhuma culpa no meio de pessoas más, mas que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Entenderam direitinho? Façam em tudo, só não é nas coisas boas. Em tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer para glorificar o nome de Deus. Então, quando nós temos essa certeza de que, independente do que nós vamos passar, vai glorificar o nome do Senhor, então agora a gente vai ser masoquista, a gente vai gostar de sofrer? Não, não é isso.
Você pode sim ir para os pés do Senhor. Você pode buscar no Senhor a força necessária. Porque sozinha a gente não consegue. O contentamento, o que é o contentamento? É a profunda satisfação na vontade de Deus. Vamos guardar essa frase, que o contentamento é isso. É a profunda satisfação na vontade de Deus. Mas então, por que é tão difícil a gente ficar contente? E é muito mais fácil a gente ser o quê? Descontente. Não é? É muito mais fácil. Pode colocar o próximo, Renan. Sabe por quê? Mas se eu tivesse um trabalho melhor, se eu tivesse um marido, se eu tivesse filho, eu só queria mais um pouquinho. É só esse mais um pouquinho que a gente precisa. Entendeu? É esse mais um pouquinho, é a busca do mais um pouquinho que não nos deixa viver o contentamento. A gente nunca está satisfeito. Há uma busca frenética. Se você tem um celular, esse aqui já não está bom não, eu preciso trocar. Se você tem um carro, não que seja errado, não estou falando isso, viu gente? Mas assim, há uma busca frenética hoje pelo mais um pouquinho. Dificilmente a gente vai estar fora desse contexto. A gente só quer mais um pouquinho. A gente não consegue ser grato pelo que nós temos. E nós temos algo tão precioso. Paulo mesmo fala, se nós esperarmos somente por esta vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Muitas vezes, nós corremos tanto, e nós não temos tempo para Deus. Domingo retrasado, a gente teve aquele momento missionário aqui. Eu me senti envergonhada. Mas muitas vezes fica só naquele momento, depois vamos continuar a nossa vida, vamos continuar e vamos embora. Por quê? Porque nós somos egoístas. Nós precisamos só de mais um pouquinho. Tá bom, mas pode ficar melhor. E se ficar melhor, aí eu vou ser contente, aí eu vou ser feliz. Dá para entender isso, meninas? Será que eu e você temos vivido desta maneira? Só mais um pouquinho? Achamos que a nossa felicidade está relacionada em ter e não em ser. Em ser o quê? Ser uma mulher satisfeita em Cristo, vivendo contentamento com a ajuda do Espírito Santo que age em nós. É o Espírito Santo que vai dar essa força. Se você procurar o contentamento em você mesmo, você não vai achar nada de bom. O que tem de bom em nós é Deus. Porque se você olhar para Miriam carne, você só vai ver coisa que não presta. Mas através do Espírito Santo, através de Jesus, aí você pode ver coisas boas. Então, que nós possamos ser essa mulher. Vamos deixar de querer ter e vamos querer ser esta mulher que faça a diferença neste mundo. Nós vemos tantas mulheres amargas, tantas mulheres ranzinzas, tantas mulheres que você vai conversar, misericórdia, só sai coisas ruins dela. Por quê? Lembra do copo? É o que tem dentro. Se você só tem amargura, se você só tem tristeza, o que você vai tirar de dentro de você? Mas nós precisamos ser luz no meio do caos. Nós temos que fazer a diferença, a igreja tem que fazer a diferença. Por quê? Quando nós não somos esse tipo de mulher, nós não fazemos a diferença. E não é fácil fazer a diferença. No meu trabalho, imagina, trabalhar com um monte de mulher. A gente trabalhava com um monte de mulher. E tinha situações, gente, era uma picuinha com plantão da manhã, com plantão da tarde. Meu Deus do céu. Tinha uma que ficava só caçando o que o outro plantão deixou para, olha aqui, vamos entregar não sei o quê. Aí eu falava, gente, vamos... Elas falavam, você é besta mesmo, Miriam, você é uma tonta. Nossa, você não sei o quê. Porque muitas vezes eu era taxada assim. Por quê? Sabe, um monte de mulher junto? Cada uma quer ter a razão. E é assim. Mas, como é difícil a gente ser luz lá fora. Dentro da igreja, é um monte de luzinha acesa, né?
Mas mesmo assim, muitas vezes dentro da igreja, nós conseguimos ser más, nós conseguimos ser grossas, nós conseguimos ser rudes. E nós precisamos ser amáveis. Nós precisamos fazer a diferença nesse mundo do caos. Ah, Senhor, como nós precisamos aprender com o Senhor. Quando não estou contente, eu estou descontente. E o que vem com descontentamento? Renan, já estamos terminando, viu, meninas? O que vem com descontentamento? A murmuração, a insatisfação, a ingratidão. Ó, que conjuntinho. Um trio aí dinâmico. Um trio que pode fazer um estrago. Imagina, um triozinho, né? A murmuração, a insatisfação, a ingratidão. A gente vai ver rapidinho sobre a murmuração. Pode passar, Renan. A murmuração é um pecado grave. Eu não vou ler, mas quem aqui já leu Números 11? A gente acabou de ler, né? O que aconteceu com aquele povo? O povo foi tirado do Egito. O povo viu milagres tremendos, o mar se abrindo, o faraó morrendo dentro do mar. Aquilo, tudo que o Senhor fez. Eles viam uma nuvem durante o dia para proteger eles do sol. E à noite, o que acontecia? Vinha uma coluna de fogo. Gente, não era qualquer coisa não. Para aquecer, para proteger eles, para iluminar. E aquele povo no deserto, uma viagem que poderia custar aí 40 dias, no máximo 2 meses. Não posso ir para aí. Quanto tempo eles ficaram? 40 anos. Por causa do quê? Está vendo? Muitas vezes, você vai viver a vida que você tem por causa da murmuração. Você vai ter a sua vidinha do jeito que você tem. Não vai melhorar nada. O seu marido não vai melhorar, o seu filho não vai melhorar. Não é maldição que eu estou jogando, não. É por causa da murmuração. Se nós não tomarmos uma posição... E aí esse povo começa a pedir carne. Deus mandou maná. Ah, não, que isso? Só maná todo dia, eu quero carne. Eles comem carne. Deus manda um fogo que destrói 1/3 lá do arraial. Depois vocês lêem, que a gente não vai ter tempo de ler aqui. E aí eles falam, mas a gente tinha cebola, a gente tinha pepino, a gente tinha alface, a gente tinha melão, a gente tinha tanta coisa lá. A nossa vida era tão maravilhosa e agora a gente está aqui. Que povo ingrato, que mente fraca. Ó, reflexo de uma memória fraca, está ligada à incredulidade. Revela o nosso coração. Revela o que tem dentro. Ah, mas isso aconteceu lá, eu não sou assim não. Será? Será que nós não somos assim? Será? Porque ser grato a Deus, ter o contentamento quando tudo está bem, é maravilhoso. Mas ter o contentamento como Paulo estava, eu não sei não se o senhor aguentaria. Você aguentaria? E ainda falar, eu sei ter fartura, sei estar com fome, sei estar com roupa, sei estar sem roupa. Por tão pouco, nós temos só reclamado, só murmurado. Esse trio aí, vamos tirar da nossa vida. A insatisfação, próximo, Renan. O Renan está rápido. A insatisfação, ela faz parte de uma situação que nós não podemos mudar. Sabe aquela situação? Como é que você está? Tá daquele jeito, né, irmã? Mas tá bom. Vamos indo, né? Aquele, vida, céus, aquele é a insatisfação. Muitas vezes, a gente fica no... sabe? Aquele ar de insatisfeita, que nada está bom. É pecado. Muito não se fala em insatisfação, né? Mas ela é pecado. É um ruim, mas está bom. Quando cremos realmente em Deus, sabemos que Ele irá fazer o melhor para nós. Aí nós vamos deixar de ser vítima... E vamos ser o quê? Mordomos, porque essa é a nossa função aqui na terra. É ser mordomos de Deus. O que o mordomo faz? A gente já viu filmes aí, né? A mordomia é algo muito maravilhoso. É você estar aqui para servir o reino de Deus. Tem ideia disso?
E um dia nós vamos ser cobrados daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E que tipo de mordomia nós temos prestados ao Senhor? Então, vamos pensar nisso, né? E aí, nós vamos parar. Por que eu, Senhor? Por que agora? Por que assim? E nós vamos passar, sabe para quê? Senhor, de que modo eu posso usar essas circunstâncias para glorificar o Teu nome? É fácil? É fácil? Quando a cura não vem, quando o emprego não vem, quando a salvação não vem, é fácil? Não foi fácil para mim preparar essa mensagem, porque Deus falou assim de uma maneira que eu falei, Senhor, como eu preciso melhorar? Como eu preciso melhorar? O último, a ingratidão. O coração agradecido é reflexo de uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos lá? Efésios 5, 20. Dando graças a Deus em algumas coisas? Em todas as coisas. Olha, se eu e você pegar pelo menos alguma coisa que foi falada aqui essa noite e começar a praticar, a nossa vida vai mudar. A nossa vida vai mudar. Então eu não vou ter mais problema? Não. Você vai passar diferente pelos problemas. Dá para entender? Você vai passar diferente pelos problemas. Você vai passar diferente pela doença, pela falta de emprego, pelo luto, pelas dores que todos nós estamos sujeitos. Sabia que ninguém consegue fugir disso? Todos nós estamos sujeitos a essas circunstâncias da vida por causa do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, entrou tudo que não presta. Então, ser cristão, a gente viu que não é referência para a gente não ter luta. Mas ser cristão é uma referência para você passar diferente pelas lutas. Ter um coração grato, ter um coração contente diante do Senhor. Essa é a diferença. Aí, último versículo, 1 Tessalonicenses. Deu para entender? Sejam gratos, em algumas circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Tudo que a gente falou aqui é fácil de fazer? Não. Não é fácil. Por isso que eu falei que foi difícil. Porque ser crente meia boca é fácil. Né? Mas ter um coração contente diante do Senhor, em toda e qualquer circunstância, não é fácil. O último, o sofrimento, a tribulação e a dificuldade são iminentes e não podemos fugir. Mas o descontentamento é pecado. Então, a gente não pode ter uma vida de murmuração, de ingratidão, de insatisfação, achando que está tudo bem. Tampa os olhos, vou para o céu, glória a Deus. É pecado. E pecado ele tem que ser o quê? Tratado. Temos que ir diante do Senhor, pedir perdão e mudar de atitude. Então, e aí nós aprendemos que o contentamento, o que é o contentamento? Ele é uma prática. Ele não é das circunstâncias externas. Ele vem daqui. O que você tem aí dentro de você? Nós temos o Espírito Santo de Deus, que é algo maior, precioso. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não sei se eu vou ter uma enfermidade. Eu não sei quantos anos eu vou viver mais. Mas eu sei que todos os meus dias já estão escritos no livro da vida. Quando nós temos essa convicção, quando nós lemos lá o Salmo 139, né? É uma convicção que nós temos, que todos os nossos dias já estão escritos no livro da vida. Aí a gente passa pela situação diferente. Para fechar, vamos ler Romanos 8, 37, 39. Aí agora eu vou fazer igual meu marido.
Precisamos ter em mente que todo o nosso sofrimento aqui não se compara ao que Cristo tem preparado para nós. Um lugar muito melhor do que o Éden. Quando a gente começa a ler a Bíblia, e nós vemos, Adão e Eva estavam lá no Éden, eles tinham a presença do próprio Deus ali. Na viração do dia, Deus vinha e falava com eles. Mas, um pouquinho mais, a falta fez com que Eva desejasse um pouquinho mais. E o que aconteceu? Eva pagou caro por esse um pouquinho mais. A presença do Deus Altíssimo já não era suficiente para Eva. Está vendo a insatisfação que causa? Ela tinha tudo, mas ela queria aquilo que ela não tinha. Ela queria aquela árvore que ela não podia comer, mas era aquela árvore que ela queria. Ela esqueceu de tudo o que era fartura. E ela queria aquilo que lhe faltava. Dá para entender o perigo que nós corremos quando nós não temos um coração grato diante do Senhor, quando nós não temos o contentamento? A gente quer o que nos falta e esquecemos o que nós temos. E aí, nós vamos entender que Cristo tem preparado para nós. Se os nossos olhos estiverem focados somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis dos homens. Aí, minha querida, neste dia é onde toda lágrima vai cessar, toda tristeza vai passar, ali não haverá mais dor. Quando você começa, eu falo, o Dani só gosta de falar do céu, mas verdadeiramente, quando a gente começa a falar do céu, a gente não se importa tanto com as coisas desta vida. A gente não fica só desejando um pouquinho mais. Então vamos ler aqui rapidinho, Romanos 8, 37 e 39. Espera lá. Romanos 8. Eu aconselho você, depois, de preferência que chegar em casa e já leia, porque depois a gente esquece. Leia todo Romanos 8. Porque, gente do céu, é coisa maravilhosa. Eu acho que se tirasse toda a Bíblia e ficasse só Romanos 8, já dava para pregar, né? Então, vamos ler Romanos 8, 37. Parece que sumiu daqui, gente. Espera aí. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pelo que estou certo de que nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presentes, nem o porvir, nada, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. E agora a gente vai cantar. E você vai fazer dessa canção a sua oração. Entendeu? Porque nós temos tudo o que nós precisamos para viver. Sabia que você não precisa de mais nada para ter o contentamento? Você já tem tudo, que é Jesus. Renan, solta para nós, Cris.